João 6 para 11:57 da manhã. Capítulo 6. Depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, também chamado Mar de Tiberíades, e uma grande multidão o seguia, pois via os sinais que ele realizava na cura dos enfermos. Então Jesus subiu a um monte e sentou-se ali com os seus discípulos. A festa judaica da Páscoa estava próxima. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que vinha em sua direção, Jesus perguntou a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Ele disse isso apenas para pôr Filipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: nem 200 denários comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pequeno pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, disse: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: mandem o povo assentar-se. Havia muita relva naquele lugar, e os homens assentaram-se, eram cerca de 5.000. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois de terem comido o suficiente, Jesus disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram. Que nada se desperdice. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram daqueles que tinham comido. Quando o povo viu o sinal que Jesus tinha realizado, começou a dizer: sem dúvida este é o profeta que devia vir ao mundo. Jesus, sabendo que pretendiam vir e proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente para o monte, sozinho. Ao anoitecer, os discípulos desceram até o mar, entraram num barco e começaram a atravessar para Cafarnaum. Já estava escuro, e Jesus ainda não tinha ido ao encontro deles. Soprava um vento forte, e o mar estava agitado. Quando tinham remado uns 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: sou eu. Não tenham medo. Então quiseram recolhê-lo no barco, e logo o barco chegou à praia para onde se dirigiam. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não tinha entrado nele com os seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Alguns barcos de Tiberíades, porém, aproximaram-se do lugar onde o povo comera o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que nem Jesus nem os seus discípulos estavam ali, entraram nos barcos e foram para Cafarnaum à procura de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: eu lhes asseguro que vocês estão à procura de mim, não porque viram os sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Capítulo 7. Depois disso, Jesus percorria a Galileia, não queria passar pela Judéia, porque os judeus de lá procuravam matá-lo. Aproximava-se, porém, a festa judaica das festas das cabanas. Por isso, os irmãos de Jesus lhe disseram: saia daqui e vá para a Judéia, para que os seus discípulos também vejam as obras que você faz. Ninguém que deseja ser conhecido publicamente age às escondidas. Já que você faz essas coisas, mostre-se ao mundo. Pois nem os seus irmãos criam nele. Jesus lhes disse: para mim ainda não chegou o tempo certo, para vocês, qualquer tempo é adequado. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque dou testemunho de que o que ele faz é mal. Vão vocês à festa. Eu não vou subir a esta festa, porque o meu tempo ainda não chegou. Tendo dito isso, permaneceu na Galileia.
Entretanto, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não publicamente, mas em segredo. Durante a festa, os judeus o procuravam e perguntavam: onde está aquele homem? Entre a multidão, havia muita discussão sobre ele. Alguns diziam: ele é um bom homem. Outros respondiam: não, ele engana o povo. Mas ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. Na metade da festa, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram: como este homem conseguiu tal instrução, se nunca foi ensinado? Jesus respondeu: o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo procura a sua própria glória, mas quem procura a glória daquele que o enviou, este é verdadeiro, não há nada de falso nele. Moisés não lhes deu a lei? No entanto, nenhum de vocês obedece à lei. Por que vocês procuram me matar? A multidão respondeu: você está endemoninhado. Quem está procurando matá-lo? Jesus lhes disse: fiz uma única obra notável, e todos vocês estão espantados. No entanto, porque Moisés lhes deu a circuncisão, na verdade, não veio de Moisés, mas dos patriarcas, vocês circuncidam uma criança no sábado. Se uma criança pode ser circuncidada no sábado para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam furiosos comigo por ter curado completamente um homem no sábado? Não julguem pelas aparências, mas julguem com justiça. Então alguns que viviam em Jerusalém disseram: não é este o homem que procuram matar? Vejam, ele está falando publicamente, e nada lhe dizem. Será que as autoridades realmente concluíram que ele é o Cristo? Mas nós sabemos de onde vem este homem. Quando o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele vem. Jesus, que ensinava no templo, exclamou: sim, vocês me conhecem e sabem de onde sou. Eu não vim por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, a quem vocês não conhecem. Eu o conheço, porque venho da parte dele, e ele me enviou. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque o seu tempo ainda não havia chegado. Muitos da multidão creram nele e diziam: quando o Cristo vier, será que fará mais sinais milagrosos do que este homem fez? Os fariseus ouviram a multidão sussurrando essas coisas a respeito dele. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus enviaram guardas do templo para prendê-lo. Jesus disse: estarei com vocês apenas por mais pouco tempo, e então irei para aquele que me enviou. Vocês me procurarão, mas não me encontrarão, e onde eu estiver, vocês não podem chegar. Os judeus disseram entre si: para onde pretende ir este homem, que não o possamos encontrar? Será que ele pretende ir para onde vivem os gregos espalhados entre os judeus e ensinar os gregos? O que ele quis dizer quando disse: vocês me procurarão, mas não me encontrarão, e onde eu estiver, vocês não podem chegar. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava falando do Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não tinha sido glorificado. Ao ouvirem essas palavras, alguns da multidão disseram: este é, sem dúvida, o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Ainda outros perguntavam: como poderia o Cristo vir da Galileia? A Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde vivia Davi. Assim, a multidão ficou dividida por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão. Finalmente, os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, que lhes perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Os guardas responderam: nunca ninguém falou como este homem.
Os fariseus replicaram: será que vocês também foram enganados? Alguma das autoridades ou algum dos fariseus creu nele? Não, mas essa multidão que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus e que era um deles, perguntou: a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele fez? Eles responderam: você também é da Galileia? Estude e verá que da Galileia não surge profeta. E cada um foi para sua casa. Capítulo 9. Ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou o lodo aos olhos do homem. E lhe disse: vá, lave-se no tanque de Siloé. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava mendigar? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: como foram abertos os seus olhos? Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, aplicou aos meus olhos e me disse: vá a Siloé e lave-se. Então fui, lave-me e recuperei a visão. Perguntaram-lhe: onde está esse homem? Não sei, respondeu ele. Levaram aos fariseus o homem que tinha sido cego. Era sábado o dia em que Jesus havia feito o lodo e aberto os olhos do homem. Os fariseus, por sua vez, perguntaram-lhe como ele tinha recuperado a visão. Ele respondeu: ele aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. Então perguntaram outra vez ao homem cego: o que você diz dele, já que foram os seus olhos que ele abriu? O homem respondeu: ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que recuperara a visão, até que chamaram os pais dele e perguntaram: é este o seu filho, que vocês dizem que nasceu cego? Como é que ele agora consegue ver? Seus pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Mas não sabemos como ele consegue ver agora, nem quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele tem idade suficiente para falar por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que, se alguém reconhecesse Jesus como o Cristo, seria expulso da sinagoga. Por isso seus pais disseram: ele tem idade suficiente, perguntem a ele. Pela segunda vez, chamaram o homem que tinha sido cego e lhe disseram: dê glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: se ele é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram: o que ele lhe fez? Como abriu os seus olhos? Ele respondeu: eu já lhes disse e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir de novo? Acaso vocês também querem tornar-se discípulos dele? Então o insultaram e disseram: você é discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse homem, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu: isso é surpreendente. Vocês não sabem de onde ele vem, e, contudo, ele abriu os meus olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Nunca se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos de um homem cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia fazer nada.
Diante disso, eles responderam: Você nasceu cheio de pecado. Como ousa nos ensinar? E o expulsaram. Jesus ouviu que o tinham expulsado e, ao encontrá-lo, perguntou: Você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: Você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Jesus disse: Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e perguntaram: Acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: Se vocês fossem cegos, não teriam pecado, mas agora que afirmam que podem ver, a culpa de vocês permanece. Capítulo 10. Digo a verdade: quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. O que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas reconhecem a sua voz. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai à frente delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Por isso Jesus afirmou de novo: Digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário não é o pastor, a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o meu Pai me ama, porque dou a minha vida para retomar. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e autoridade para retomá-la. Essa ordem recebi de meu Pai. De novo houve divisão entre os judeus por causa dessas palavras. Muitos deles diziam: Ele está endemoninhado e enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Mas outros diziam: Estas não são palavras de um endemoninhado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus caminhava pelo templo, no pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: Até quando o Senhor nos deixará em dúvida? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu: Já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai testificam a meu respeito, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos, ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Por favor, compartilhe suas orações nos comentários. O Senhor está sempre ouvindo até mesmo a sua voz mais baixa. Deus te abençoe.